Então, assim, olhar para a África e não ver a África, nem os africanos, como diz o texto, com aquela piedade, né? Com aquele, é africano. Sim, e daí? Né? E daí? Eles têm muita coisa a acrescentar, a gente tem que trocar as informações, tem muito conhecimento de ambas as partes. Diga-se passagem, a África é riquíssima em tudo, né? Eu diria, infelizmente, também é rica em doenças, por causa da pobreza, mas aqui no Brasil, como você mesmo falou, aqui no Brasil nós também temos bolsões, vai para o norte, nordeste. Não, só olhar em São Paulo mesmo, gente. Que é isso? Né? Dá uma volta no quarteirão, pode passar a pandemia, gente. Então, assim, a gente tem muito a ganhar com isso. Nós temos que trazer esse continente para ser nosso parceiro. E é interessante isso, né? Porque a gente está no Brasil, que é um país que tem uma ligação indiscutível com a África, a gente tem uma raiz, né, direto com a África, que vai muito além, né, do nosso passado colonial em comum em relação a Portugal, né, e que, claro, vai envolver, né, a situação de negros que foram trazidos escravizados para cá. E aí a gente vai ter trocentos mil exemplos, né, da influência disso na nossa língua, né, na modalidade brasileira da língua portuguesa, a culinária, então a cultura é indiscutível, né, no Brasil com a presença da África, mas mesmo assim, né, e é uma coisa que eu estava conversando com a Rosi antes, um pouquinho antes da entrada, né, como que um país como o Brasil, que observa, que precisa se observar nisso, e uma das coisas que a gente mais ignora, além da nossa realidade latino-americana, é a nossa realidade em comum com a África. A gente fala muito da colonização portuguesa, isso às vezes acontece até mesmo quando a gente vai estudar mesmo, né? É obrigatório que agora a gente tem, sim, instrumento legal que obriga mesmo, né, o ensino de história e cultura africana e indígena no Brasil, né, de cultura afro-brasileira, história africana e tudo mais. Mas são poucos até professores que são formados, que tiveram contato com isso na universidade. Sim. Então a gente tem uma marca ainda muito longa, né, desse isolacionismo brasileiro em relação não só à nossa realidade latino-americana, como em relação à nossa raiz com a África. Tudo que foi levado, né? Às vezes a gente observa o Brasil, nossa, assim, que arroxo colonial que nós fomos, né? Porque Portugal veio para cá, a gente conseguiu conquistar quase que 50%, né, ocupar, né, conquistar mesmo, quase 50% da América do Sul, né, com as mãos dos portugueses, né, do povo branco, e esquece que isso também aconteceu em outros lugares, que a gente compartilha o idioma. Em Moçambique se fala, português é idioma oficial. Sim. Angola, né, a repercussão que isso tem toda, a gente fica numa realidade muito isolada, né, a gente ignora muito também, o brasileiro, ele passa, não, a gente não tem essa visão, né, então quando a Isabel fala assim, a gente precisa trazer a África como parceiro, isso para muitos vai gerar incômodo, porque a África nessa coisa a África que todo mundo vê é a África da pobreza. Então você está ligado com essa realidade de pobreza, com essa realidade de sofrimento, não que não exista, existe, e a gente precisa bater na tecla que existe, porque pelo menos se a gente começa a discutir que isso está acontecendo, que isso precisa ser solucionado. Olha, gente, nós temos aí hoje no mundo catalogados 40 guerras acontecendo com mortos, hoje, tá? Dessas 40, 10 é que chamam mais atenção. Dessas 10 que chamam mais atenção, 3 estão na África. Agora mesmo, a gente pode ver na pandemia que nós estamos vivendo, a gente tem pouquíssimos dados da África. Né? Isso que eu até pensei, cadê os dados da Covid na África? Né? Como é que está a Covid na África? A gente não vai entrar agora por esse assunto assim, mas é uma coisa que tem que ser colocada. A África é negligenciada. O tempo todo. Aí a questão não é que lá não tenha Covid, não é que lá não tenha Zika, tem, só que assim, os laboratórios são poucos, então a gente tem que começar a olhar para isso de uma outra forma, né? Não com tom de piedade, mas com um tom colaborativo.